O Brasil tem geração de energia elétrica por usinas hidrelétricas em larga escala, como poucos países do mundo. Apesar das mudanças na matriz elétrica brasileira, como a entrada de novas fontes nos últimos anos, as hidrelétricas ainda são estratégicas para o Brasil, pela possibilidade de controle de cheias e recursos hídricos. Tudo isso dá a dimensão de como esse setor é estratégico para alcançar seus objetivos de sustentabilidade. Para aprofundar esse contexto, o Jaule desta semana recebe Marisete Dadaldi, presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a Abrage. Esse podcast é uma parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Marla Sabino, analista de energia do Jota. Hoje a gente está aqui com a Marisete Dadaldi, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a Abrage. Marisete também é secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, e a ideia é bater um papo sobre energia elétrica, usinas hidrelétricas e setor elétrico em geral. Marisete, é um prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda, acho que a nossa conversa vai ser muito importante. Eu que agradeço, bom dia a todos, né, e a todas, né, é um prazer estar aqui com vocês, né, e conversar sobre o setor elétrico, que eu acho que o momento até é muito oportuno para que a gente, assim, converse sobre o setor e especialmente aí as usinas hidrelétricas, o papel que elas representam aí para o setor, né, em toda a história aí do setor, né. Então, obrigada aí pelo convite e estou à disposição para a gente fazer esse bate-papo. Então, para começar essa entrevista e o nosso ouvinte entender um pouquinho do que a gente está falando também, queria que você apresentasse um pouquinho da Abrage para a gente, quais pautas a associação está trabalhando, como tem sido essa atuação junto com o executivo, junto com o legislativo. A associação, ela tem mais de 25 anos de existência, né? E a sede da associação era em Belo Horizonte, né? E a associação ela foi criada em um momento em que a matriz era majoritariamente composta de usinas hidrelétricas e poucas termoelétricas. E ela, ao longo desses 25 anos, por ser uma fonte muito, vamos dizer, participativa na matriz, a associação, ela, ao longo desses 25 anos, ela perdeu um pouco o protagonismo. A partir dos anos aí de 2010, né, com que começaram a matriz começou a ter participação dessas novas renováveis ou das intermitentes, principalmente a eólica e a fotovoltaica, as usinas hidrelétricas passaram a ter um outro papel em relação a esse protagonismo ou a essa busca, né, de um reconhecimento adequado e justo para os requisitos que elas entregam para o sistema, né? E nesse aspecto, a minha, né, vinda aqui para a associação, eu fui eleita em novembro de 2023, eu tive como, né, desafio justamente trazer as hidrelétricas para esse novo protagonismo, né? E a associação hoje está em Brasília, justamente eu trouxe para Brasília, onde aqui é a tomada de decisão, então nós estamos em Brasília, numa nova sede. Eu recompus todo o quadro de pessoal, com diferentes perfis de pessoas, advogados, economistas, administradores, engenheiros, assessoria parlamentar, assessoria de comunicação. Então, eu reformulei a associação, colocando a associação nesse novo cenário, nesse novo mercado de energia elétrica, que é um mercado muito competitivo, onde que você tem que ter todos esses elementos para, de fato, você ter voz e se posicionar nas discussões, na busca, principalmente, da sustentabilidade do setor e, obviamente, na contribuição da proposição das melhores políticas públicas para o consumidor de energia elétrica, né? Nós elegemos 6 grandes temas do nosso planejamento. Que temas são esses que são, assim,
umbilicalmente associados à fonte hidrelétrica. A flexibilidade, que a hidrelétrica sempre entregou, só que agora, com essa mudança de matriz, é muito importante que tenhamos. É um recurso que o ONS não pode abrir mão, porque quando você não tem sol ou não tem vento, as hidrelétricas rapidamente têm que atender aquele aumento do consumo ou o pico da carga, né? Então, as hidrelétricas têm esse requisito, esse atributo de poder gerar no momento que o ONS chama esse recurso para despachar. Obviamente, você tem também as térmicas que têm esse mesmo atributo. Só que algumas térmicas, dependendo do combustível que elas utilizam, elas não têm partida rápida, diferente da hidrelétrica. Então, para vocês terem ideia, a hidrelétrica, em determinados dias, elas têm tido um aumento de consumo entre as 15 horas às 18 de mais de 30 gigas. Justamente é quando você não tem o sol e o vento é pouco favorável para atendimento a esse volume expressivo aí, ou esse atendimento à ponta do sistema, né? E outra questão que ao longo desses anos não vinha sendo valorizado são os serviços ancilares que as hidrelétricas prestam no sistema. Então, é outra frente que a gente vem aí trabalhando, especialmente dentro da agenda regulatória da ANEEL, tá? A essência da PL 414 é que, dentro de um determinado horizonte de tempo, todos os consumidores possam se tornar livres e eles possam escolher como eles querem contratar energia, de quem eles querem contratar energia, qual fonte eles possam contratar, que hoje é algo restrito para um pequeno grupo de consumidores, que são os consumidores que hoje são elegíveis ao Mercado Livre. Então, as hidrelétricas, neste momento, ela é um requisito, vamos dizer assim, muito relevante e importante para que eu possa garantir esse atendimento à ponta, porque mesmo que eu esteja em condições não muito favoráveis vamos dizer assim, nos reservatórios, as hidrelétricas podem sim atender essa potência. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Marisete, acho que você tocou num ponto muito interessante, né? Que hoje a gente convive, apesar de a gente ainda ter um protagonismo muito grande das hidrelétricas na nossa matriz elétrica brasileira, né? Que é majoritariamente hidráulica, mas a gente não se constrói mais usinas como antes, como no passado, e agora a gente convive com outra questão, que são as fontes renováveis intermitentes, né? Como a solar e a eólica. Queria saber como você descreve esse momento que o Brasil vive para essa fonte, como tem sido e qual é esse desafio aí de operar um sistema com tantas fontes de gerações disponíveis, né, e com suas peculiaridades. Eu acho que tem uma questão aí que nos deixa extremamente preocupados, que vai ao ponto dessa tua pergunta, que é a questão dos subsídios, né? A questão dos subsídios é algo que vem destruindo o valor do setor, né? E a prova dessa destruição de valor é que hoje você tem sobreoferta de energia, você não tem demanda, e por outro lado, você precisa do atributo, do requisito de potência e de flexibilidade. E essas fontes intermitentes, que são muito bem-vindas, são necessárias para que você possa, quando você tem pouca água, que a gente começa o período seco aí, final de abril até início do mês de outubro, nesse momento você tem bons ventos, essas fontes são muito importantes, mas elas são importantes quando você consegue equilibrar
essa matriz. Equilibrar no sentido de você ter uma matriz que possa, de fato, se complementar, mas se complementar com todos os requisitos que o sistema necessita. Não adianta você planejar uma matriz que ela só te entrega uma parte do requisito. Isso termina gerando um desequilíbrio da matriz, tanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista da operação. Porque hoje, para a operação, para o MS, isso tem trazido muitos desafios. Porque, como eu falei inicialmente para vocês, quando o sol vai embora e eu não tenho vento, eu tenho que chamar as hidrelétricas rapidamente para atender aquele consumo. Na opinião de Gerson Kelman, que foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, o desafio do sistema brasileiro hoje é descobrir como equilibrar as fontes e os seus turnos de geração. De dia, mais energia solar, à noite, mais energia hidrelétrica. Essa geração toda solar, ela tem um pico de produção meio-dia e quando chega no final da tarde, cai. E aí as outras usinas, as outras fontes de energia têm que subir, têm que atender um aumento súbito de consumo. Só que os equipamentos das hidrelétricas, eles não foram concebidos para essas partidas rápidas que diariamente vêm acontecendo. Isso traz desgastes para os equipamentos, isso exige manutenção, e isso se traduz em custo. Então, o sistema, de fato, ele está desorganizado nesse aspecto matriz versus remuneração. Nós estamos num momento que o planejamento estava deficitário, nós precisávamos buscar um planejamento centralizado, nós precisávamos buscar, de fato, mecanismos para garantir esse planejamento. Portanto, aquela lei 10.848, ela foi perfeita naquele momento. Então, tem uma distorção grande nesse modelo da formação de preços. Tanto no sentido de, vamos dizer assim, físico, que é o sistema que o ONS utiliza para fazer o despacho dessas fontes, como o modelo de formação de preços que remunere adequadamente esses atributos que são entregues. E em relação à pergunta que você me fez, né, de como nós enxergamos essa diversificação da matriz, ela é bem-vinda de novo. O Brasil é um país que é uma referência para o mundo em energia limpa e renovável, mas nós precisamos sim trabalhar nessa modernização tanto do lado físico do sistema, quanto do lado comercial. Porque se nós não fizermos isso, nós somos fadados aí a chegar, talvez, num ponto de insustentabilidade do sistema. Por quê? Os subsídios dessas fontes, que já são fontes maduras, gente, chegou o ano de 2023 a 40 bilhões de reais. Os incentivos a essas fontes chegavam a 18 bilhões de reais. Quando a gente olha 2024, junho de 24, já são 11 bilhões de reais. Quando a gente olha o peso disso na tarifa residencial, é 13 pontos percentuais em 2023. Eles representaram 13 pontos percentuais. Então, em suma, ou o poder concedente, o legislativo, não digo poder concedente, o executivo e o legislativo têm que ter coragem e fazer, de fato, uma reformulação desse modelo. Porque esse modelo está simplesmente em desuso em relação a tudo, a forma como ele foi construído, a base que originou versus o momento atual que nós estamos. E assim, até é difícil de você até compreender isso, porque é um país
que tem uma diversificação de fontes fenomenal e tem um maior custo de energia. Então, como é que você justifica isso? A gente entrou um pouco agora de falar de reformulação regulatória, né, do setor. Queria saber o que vocês acham. O ministro tem falado dessa possibilidade de uma proposta. Você acompanhou de perto o 414. Queria saber o que você acha que é necessário ter numa reforma do setor. Qual é o pleito de vocês sobre atributo de fontes? Se você acha que é importante entrar nessas questões. Marla, talvez eu até seja repetitiva, mas eu acho que, até para que a gente tenha uma compreensão de todo esse conjunto, né, por que é necessário a gente, de fato, se debruçar ou modernizar o modelo setorial, né? Como eu comentei anteriormente, tanto do ponto de vista físico quanto comercial, né? Eu queria deixar para vocês, para quem está nos ouvindo, muito claro. O modelo, que foi concebido lá em 2024, ele foi um modelo de sucesso. E ele deu certo, né? Só que a realidade, ela mudou profundamente, né? E por isso a gente precisa rever, né? Os direcionadores para a expansão da matriz elétrica, como eu já mencionei, para a operação do sistema e para a realização das transações comerciais, porque já se passaram 20 anos, né? Só que essas fontes hoje já alcançaram a maturidade, a competitividade, e isso se torna necessário que a gente se debruce e se faça uma revisão profunda desses subsídios, né? Porque a continuidade dessas vantagens, elas não só distorcem o mercado, mas elas também geram um fenômeno que a gente até tem chamado, né, do canibalismo entre as fontes, onde a competição é desigual e prejudica uma operação eficiente do sistema, né? E como eu tinha falado anteriormente, né, eu acho que é uma questão aí que o poder concedente e o próprio executivo, o próprio presidente Lula chamou especialistas para discutir, vamos dizer assim, essa preocupação com a sustentabilidade do setor, o caminho que o setor elétrico vem aí seguindo, e a conclusão foi naquele grande debate com os especialistas, foi os subsídios. Então, de fato, os subsídios dentro dessa reformulação do setor, eles são, assim, fundamentais que sejam extintos. E veja, na 1420, a gente já tinha conseguido retirar o subsídio dessas fontes que são maduras, que já são competitivas. E agora, recentemente, naquela medida provisória 1212, esses subsídios terminaram sendo prorrogados por mais 12 meses. Isso vai custar, por ano, para os consumidores, 7,5 bilhões de reais. E essas outorgas têm 35 anos. Então, a questão dos subsídios, elas precisam, assim, não tem como o setor elétrico conviver com essa política de subsídios atual. Ou a gente tem a coragem de enfrentar isso e as fontes que são beneficiadas por esses subsídios terem vamos dizer assim, a maturidade e o entendimento que a sobrevivência do setor depende de elas abrirem mão desse incentivo, senão o setor não vai sobreviver. Essa conta não vai fechar. A matriz futura, ela precisa ser planejada e contratada para que o fornecimento seja robusto, contínuo e tenha o custo módico. Veja, com essa abundância de fontes, como que eu explico para o consumidor
que o país tem a tarifa mais cara do mundo. É inconcebível isso. Qualquer reforma que não considere as possibilidades de participação ativa da demanda já vai ser ultrapassada, porque hoje o consumidor está empoderado, o consumidor já não aceita, vamos dizer assim, um sistema como era 20 anos atrás. Então, esse modelo setorial tem que olhar isso de uma maneira, vamos dizer assim, muito responsável, até porque você ainda vai ter consumidores que vão ser mantidos, atendidos pela distribuidora, mas isso tem que ser olhado com cuidado e, vamos dizer assim, até em relação ao legado do que vai ficar para esses consumidores que permanecerão atendidos pelas distribuidoras e aqueles que vão migrar para o Mercado Livre. Uma outra, eu acho que assim, que a gente tem acompanhado, e esse último ano, foi esse cabo de guerra entre as distribuidoras, né, e os consumidores da mini geração distribuída e os comercializadores e varejistas no Mercado Livre, né? Ou seja, a gente precisa arrumar tudo isso. A gente precisa desenhar certinho quem faz o quê, quem paga o quê, quem administra o risco A, o risco B. Ou seja, serão necessárias mudanças muito relevantes no atual segmento de distribuição, que a gente diz que é o como fio e energia, com a parte de energia já totalmente diferente da realidade modelada dos 20 anos atrás. Para a gente encerrar, Marisete, queria que você, depois de todas essas reflexões, como a gente caminha agora para isso num cenário também de transição energética, novas tecnologias como o desenvolvimento do hidrogênio verde no Brasil, como todo esse cenário, né, como a gente chega nesse futuro também, que agora a gente tem discutido cada vez mais. Bem, com relação ao hidrogênio, né, vocês têm acompanhado, e isso é uma tecnologia que a gente, né, pode dizer que eu até enxergo o hidrogênio como a eólica do futuro, a fotovoltaica do futuro, é a grande revolução. Mas, de fato, essa política que vem sendo, até já foi aprovado o projeto de lei recentemente, esse projeto de lei, eu acho que ele tem todas as bases para que o país, de fato, vai dispor de uma política que vai colocar o Brasil aí na vanguarda da produção do hidrogênio, a preços competitivos, porque, como eu falei anteriormente para vocês, o país é uma referência em energia limpa e renovável. Para vocês terem ideia, em 2023, tudo que o Brasil consumiu, 93% do consumo foi atendido por fontes limpas e renováveis. Então, portanto, o hidrogênio, ele tem aí uma base de produção que coloca o país numa posição de vanguarda, ímpar em relação ao mundo, e também em competitividade. Só que, como foi necessário fazer um ajuste naquele projeto de lei aprovado recentemente para introduzir a fonte que possa direcionar o REHIDRO, que é um regime especial de incentivos, há um movimento aí de investidores ou de geradores para que seja adicionado o requisito de adicionalidade. O que é esse requisito de adicionalidade? Isso, obviamente, a Europa já utilizou. E na Europa, esse requisito até está ficando em desuso. Por quê? Você limita a produção de hidrogênio, primeiro, com fontes
renováveis, como eólica e fotovoltaica, e limita também ou restringe que a produção do hidrogênio se dê com fontes que entraram em operação comercial 36 meses antes da edição da lei. Então, você faz uma reserva de mercado com fontes que não geram ou não tem o requisito que o hidrogênio precisa, porque para você produzir hidrogênio, você precisa de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós estamos, a Abrage vem trabalhando junto ao Legislativo para que esse critério de adicionalidade não seja introduzido, e também na discussão do projeto aprovado, a Abrage trabalhou para incluir as hidrelétricas e outras fontes na produção do hidrogênio. Outra questão aí que em relação à transição energética, né? Eu acho assim que as hidrelétricas, em relação à transição energética, não posso deixar de colocar isso, porque eu acho que as hidrelétricas, né, elas para a transição energética, elas são fundamentais, né? Então eu não tenho como não registrar isso ao final da minha fala, né? E eu posso, acho que, destacar 10 razões desse papel das hidrelétricas para a transição energética, né? Por que eu vou repetir e enfatizar isso, né? As hidrelétricas, elas produzem energia a partir de uma fonte renovável e limpa, sem emissões significativas de gases de efeito estufa, o que contribui significativamente para a redução da pegada de carbono no Brasil, por estarem espalhadas em todo o país, em regiões com regimes hidrológicos complementares e pelos preciosos reservatórios. As hidrelétricas têm capacidade de gerar energia de forma contínua e previsível, oferecem uma base confiável para o setor elétrico, assegurando a segurança energética, que é o bem mais precioso para o país. Para um país, independência e segurança energética são os bens mais preciosos aí que a gente observa hoje em relação ao mundo, tá? Ao longo dos anos, a tecnologia das hidrelétricas foi avançando. Hoje, além das grandes usinas, o sistema também conta com centenas de pequenas centrais hidrelétricas que causam um menor impacto ambiental. E o Brasil não pode abrir mão desse potencial que hoje nós dispomos aí para a produção de energia por meio, né, da geração hidrelétrica, né? Hoje nós estamos, a China já está, né, à frente, mas o Brasil tem que continuar investindo, porque se a gente não continuar investindo nesses recursos, nós vamos ter, sim, grandes desafios aí na segurança do sistema, e esses grandes desafios certamente se traduzirão em mais custo. Marisete, foi um prazer ter essa conversa com você, é sempre ótimo a gente poder trocar essas ideias sobre o setor elétrico, adoro falar com você. Queria te agradecer muito por participar aqui da edição do Joule essa semana, e é sempre um prazer, viu, receber você aqui. Obrigada, muito obrigada para Marla, e a gente, a Abrage está sempre, e a Letícia, e a gente, como eu falei para vocês, a Abrage está sempre à disposição, porque acho uma oportunidade que a gente tem de vocês levarem aí para o público essas informações, essas reflexões. Então, muito obrigada por nos oportunizar esse bate-papo, e estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigada e um bom dia, uma boa semana. Este foi o Joule desta semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota.
a nossa área para guiar marcas e pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Thiago Aguiar e André Rossi. Até a próxima!